A gente confunde, e a religião ela tem a mania, o hábito, o prazer até de distorcer as verdades bíblicas. Jesus ele não desceu na terra para chegar aqui e falar: olha, David, a partir de agora eu vou te ensinar como é você viver nessa terra, sendo um homem, mas como se fosse um pequeno Deus. Não, ele veio me ensinar a ser homem. Ele veio a essa terra para nos ensinar como ser humano, como sermos homens nessa terra, inseridos na sociedade, vivendo em comunidade, com relações interpessoais. O propósito de Jesus era nos ensinar a viver. E isso é tão sério porque quando Jesus começa a chamar os seus discípulos e começa a formar o seu grupo de apóstolos, né? A sua comitiva apostólica, primeiro, eu sempre falo e refalo e bato sempre nessa tecla com vocês, que o primeiro chamado de Jesus não foi para: David, me segue e perdoe as pessoas. David, a partir de agora você vai ter que amar todo mundo. David, a partir de agora você vai ter que ser dizimista, ser ofertante. Não foi esse o chamado de Jesus o primeiro. O primeiro chamado de Jesus foi: larga tudo que você tem e me segue. Vem andar comigo. Por quê? Porque andar comigo fala de que eu vou ser um modelo para você. Andar comigo fala de que você vai aprender coisas a partir daquilo que você está vendo em mim. O primeiro chamado de Jesus foi trazer pessoas para perto dele, para aprenderem a viver como ele vivia e como ele vive. Até aí vocês estão entendendo? Amém? Vocês compreendem isso? Que eu preciso olhar para Jesus como o meu padrão, o meu modelo. A vida dele precisa ser a minha inspiração de vida. Eu preciso olhar para ele e saber que eu posso viver como ele viveu. E eu acho que eu vou até fazer, Marcos, aquele desenho que a gente conversou aqui lá em casa. Porque isso é tão sério, queridos, que a gente aprendeu a viver na finitude. Olha para mim, olha o que eu estou te dizendo para você. A gente aprendeu a viver limitado em todas as coisas, porque a nossa humanidade é limitada. Mas quando você olha para a Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós um desejo ardente pela eternidade. Paulo escreve aos Romanos e fala que Deus honra aqueles que amam a imortalidade. O que a Bíblia está querendo fazer é nos despertar para uma mente, para um lugar que é muito além da nossa finitude, da nossa humanidade. Só que a gente fica preso à finitude, a gente fica preso àquilo que começa e tem um fim. E é por isso que tem um monte de coisas na nossa vida que começaram e pararam no meio do caminho. E a gente tem isso como natural, como normal. E conversando com a liderança hoje de manhã, eu comentei com eles, os meninos que jogam bola aqui, o Lau, eu falei: olha, o Lau já foi bom de bola. Já? Você sabia disso, Ediane, que o Lau já foi bom de bola? Hoje, coitado, tá? Difícil. Mas quem joga bola, olha só, preste atenção, talvez você não joga, mas eu quero desenhar isso, para que você entenda o que eu estou falando, nada. Se eu vou jogar bola, e eu gosto de jogar bola, eu gosto de brincar de bola, e porventura, por sinal, eu gosto de jogar bola. E você sai de casa e fala assim: eu estou indo jogar bola. E aí eu vou lá e falo com a minha esposa: olha, meu amor, eu estou indo jogar bola e tal. E na minha cabeça eu falo assim: olha, pode ser que lá no futebol eu machuque. Eu quebre uma perna, um braço, o pescoço. Pode ser que aconteça alguma coisa, porque é normal. Escuta isso. Porque é normal a gente machucar jogando bola. Todo mundo machuca. Todo mundo que joga bola um dia machucou jogando bola. Então é normal machucar. E aí eu resolvo... Eu estou feliz quando eu estou vendo as crianças já indo para a salinha lá. O negócio já está começando a caminhar de novo. Domingo que vem já volta. Confraternização. Gente, vamos. Eu estou feliz. Não. Alguém vai bater comigo. Glória a Deus. Aleluia. Eu pedi lá o medidor de temperatura, o termômetro lá, mas eu pedi pela internet, o negócio vai demorar a chegar. E graças a Deus, vamos voltar assim com a salinha das crianças, ministrar sobre a vida das nossas crianças, amém por isso. Mas vamos voltar lá no futebol.
E aí eu estou indo jogar bola com essa perspectiva. Eu posso machucar, é normal, é natural. E aí eu estou lá jogando bola e eu machuco. Como que eu vou agir? Naturalmente. Ah, David, você machucou? Não, isso é normal, cara. Jogando bola a gente machuca mesmo. Agora, se eu saio de casa dizendo, eu vou jogar bola, mas eu não vou machucar. Porque não é normal machucar. Só machuca quem é ruim de bola. Só machuca quem é peladeiro ou quem não sabe jogar. Mas eu não, eu sei. Então eu não vou machucar. E de repente eu estou lá jogando e machuco. Como que eu vou agir? Frustrado. Decepcionado. Poxa vida. Eu achei que eu nunca ia machucar na minha vida e machuquei. Mas você sabia que a vida cristã tem que ser exatamente dessa forma? Você sabe por que você peca e age naturalmente? Porque a religião te ensinou que todo mundo peca. Que é normal. Você sabe por que você comete erros e justifica os seus erros? Porque você aprendeu que todo mundo erra. Agora, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o meu Cristo orando por mim, em João capítulo 16, 17, dizendo que David seja perfeito. Eu olho para a Bíblia e vejo Paulo me aconselhando, dizendo que eu tenho que buscar a perfeição e me tornar cada dia um homem melhor. Eu vejo João escrevendo na sua epístola e dizendo, filhinhos, não pequeis. Ou eu acredito na Bíblia ou eu não acredito. E se João está dizendo que existe uma possibilidade de eu viver sem pecar, toda vez que eu pecar eu tenho que chorar e me lamentar e dizer, poxa, eu pensei que eu nunca mais ia pecar, eu pensei que isso nunca mais ia acontecer, e eu preciso me frustrar com aquilo, me decepcionar com aquilo. Mas como é que a gente age? Ah, Senhor, só sabe, né? Sou humano, não consigo ser perfeito. Tem uma música assim, né? Sou humano, não. Não, querido. Não, Jesus veio e Ele me ensinou a ser um homem acima do pecado. Ele me ensinou a ser um homem santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Para de ficar dando desculpinha, não, é porque eu erro mesmo, é porque eu sou humano mesmo, sabe, né? Não, eu não sei, eu sei o que a Bíblia sabe, o que a Bíblia fala, e a Bíblia diz que eu posso ter uma vida diferente, um padrão diferente de vida, e é essa vida que nós temos que buscar. E isso é tão sério, e é tão verdade, é tão real, que eu quero compartilhar um texto com você, que muitas vezes a nossa visão, ela é turva em relação àquilo que Deus está nos ensinando através da palavra. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, é uma história que você já conhece. Eu tive a oportunidade de compartilhar com o Marcos e a Luana essa semana sobre essa história. E é algo que me marca, porque a gente precisa começar a olhar a Bíblia como completa. A gente precisa olhar o Evangelho como completo, e a gente precisa olhar para a nossa vida como completa. Porque esse é o propósito de Deus, fazer com que nós nos tornemos seres completos. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que já foi depositado dentro de nós a plenitude de Deus. Então você tem dentro de você a plenitude de Deus. Atos capítulo 4 conta a história de Pedro e João, quando eles vão ali à porta do templo Formosa. Acompanhe aí comigo a leitura. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, não é que não. Perdão. É o 3. Atos capítulo 3, desculpa. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Escuta, estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, ou seja, uma esmola. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se,
Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Aleluia. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Então essa história de um homem que nasceu aleijado, e que a vida dele se resumia a ser levado e posto ali à porta do templo para pedir esmolas. Ah tá, é só um homem aleijado? Não, há uma outra história por trás da deficiência desse homem. Se você não sabe, na cultura dos judeus, nenhum aleijado, ninguém que tinha defeito podia entrar no templo. Então ele não era só um aleijado que era colocado à porta do templo. Ele era um homem que não tinha dignidade, segundo a cultura deles, para entrar no templo. Ele não podia entrar. Esse homem ele tinha uma deficiência física e agora ele carregava sobre si também uma doença espiritual. Por quê? Porque a enfermidade dele, a deficiência dele, carregava um peso de responsabilidade de pecado. Porque para os judeus, aquele homem era aleijado porque ele tinha pecado. Lembra quando Jesus e os discípulos veem um cego? E aí os discípulos perguntam para Jesus, quem pecou, ele ou seus pais? Porque essas deficiências na cultura deles estão muito relacionadas ao pecado. Ou da própria pessoa, ou dos seus pais. Então esse homem aleijado, ele tinha uma deficiência física. Ele tinha uma deficiência espiritual, porque ele carregava um peso sobre si de pecado. Ele talvez muitas vezes dizia para si mesmo, eu sou aleijado porque eu pequei, ou eu sou aleijado porque os meus pais pecaram. E eu não tenho dúvida que por causa das deficiências desse homem, e porque ele era rejeitado religiosamente falando, ele carregava sobre si também uma doença emocional. Imagina a crise emocional que vivia esse moço, ter que ser levado todos os dias à porta do templo, ter que pedir esmola para as pessoas que passavam por ali, não poder entrar no templo. Imagina ele vendo, era 3 horas da tarde, era comum ali um movimento de pessoas entrando e saindo para a hora da oração, e aquele moço não podia entrar porque ele era um aleijado, e ele está lá agora na porta pedindo esmolas, e a Bíblia diz então que vem Pedro e João. Essa é a história do início da igreja. Então havia aqui um grande avivamento, coisas e milagres tremendos acontecendo com a igreja. E agora esse moço pede uma esmola, pede algo para Pedro e João. Por favor, me dê algo, uma esmola, uma esmolinha, por favor, sei lá como é que ele pedia. E a Bíblia diz que Pedro e João olhou para esse homem e disse, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E a Bíblia diz que então Pedro lança uma palavra de ordem, manda que ele se levante, manda que ele ande, pega na mão dele, levanta, e você viu aqui o que nós lemos. E toda a história desse homem então levantando e entrando, pulando, enfim. Só que por muitas vezes a gente passa os olhos nessa passagem e entende que o que Pedro está dizendo para aquele homem, olha, o que eu tenho é cura, então eu vou te curar, seja curado. Ah, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho o Jesus que cura, o médico dos médicos, o homem do bálsamo de Gileade, aquele. Então, seja curado. Mas como eu disse para você, esse homem carregava sobre ele 3 doenças muito sérias e muito graves. Ele era doente fisicamente, ele era doente espiritualmente, mas também doente emocionalmente. Ele carregava dores que só ele sabia quais as dores que ele carregava. Você acha que ele entrou no templo pulando e saltando foi à toa? Acredito que no coração daquele homem havia um desejo ardente. Talvez ele olhava as pessoas entrando no templo e dizia para si mesmo, poxa, como eu gostaria também de entrar e poder adorar o Senhor. Mas eu não posso, porque eu sou um aleijado. Mas eu não posso, porque há uma deficiência em mim. E essa deficiência é fruto de pecado. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, quantos de nós carregamos peso que foram colocados sobre nós, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aquele homem era um aleijado de nascença, ele era fruto de uma deficiência física.
Tanto é que ao ser curado, ele entrou e ele adorou ao Senhor no templo. Então, se fosse pecado, ele teria que primeiro passar por um processo de purificação. Ele precisava fazer todo o sacrifício, ele precisava fazer todo o cerimonial para que o pecado fosse perdoado. E a Bíblia não conta isso. Diz que ele simplesmente entrou saltando e pulando, porque as suas pernas já se ajustaram. E Pedro e João segurando ele ali, ele não sabia andar. Então tiveram que ensinar os primeiros passos, mas rapidamente ele aprendeu e já saiu pulando. Até porque talvez pular era a única forma que ele conseguia fazer naquela hora, eu não sei. Mas o que eu quero dizer para você é que, quando eu olho para essa passagem, eu vejo Pedro e João fazendo uma das afirmações mais poderosas, e que eu e você precisamos entender essa afirmação. Quando Pedro olha para esse homem, quando Pedro e João olham para esse homem e falam: olha, nós não temos prata. É de Pedro que fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que Pedro tinha? O que Pedro tinha foi o que Pedro deu àquele homem. E o que Pedro deu àquele homem? A cura das pernas dele? Não só isso. O que Pedro está dando para aquele homem é uma vida. Ele está dizendo: olha, eu não tenho dinheiro aqui, mas isso é o menos importante na nossa história. Eu tenho uma vida, eu fui resgatado, eu fui restaurado, eu fui redimido, eu fui limpo, eu fui purificado, eu fui amado, e é isso que eu tenho, e é isso que eu quero te dar. Ei, moço aleijado, a partir de agora você vai ter uma vida que você nunca teve. E é isso que eu tenho para você, e é isso que eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Vai lá, levanta, anda. Aquele homem, naquele momento, Marlos, ele foi resgatado. E ele foi restaurado fisicamente, agora ele podia andar. Ele foi resgatado espiritualmente, agora ele podia entrar no templo e adorar. É por isso que ele entra saltando e pulando e adorando ao Senhor. Aquele homem foi resgatado emocionalmente, porque agora ele não precisava mais sentar na porta do templo e ficar pedindo esmolas. Agora ele podia correr atrás do seu próprio sustento. Ele podia trabalhar como os homens trabalhavam comumente. Você entende que a vida que Deus tem para mim e para você, a vida que Jesus conquistou na cruz para nós, não é uma vidinha resumida a simplesmente a fatos da nossa vida ou áreas da nossa vida, é uma vida completa. A vida que Jesus conquistou na cruz é uma vida que me aperfeiçoa em todas as áreas da minha vida. Eu preciso ser completo, você precisa ser completo, porque o que Jesus conquistou para você foi uma vida. E sabe, o texto que nós lemos me chama a atenção no final, quando diz que então, quando o povo viu aquele homem andando e louvando a Deus, ficaram admirados. Eles olham para aquele homem e falam: não é esse, aquele aleijado que ficava lá na porta? É ele. E aí eu vou dizer uma coisa para você, querido. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus e é transformada por Ele vai impactar outras pessoas. É impossível alguém ter um encontro real com Cristo, ter a sua vida tomada por Ele, ter a sua vida mudada por Ele, ter a sua vida resgatada por Ele, e não impactar outras pessoas. O propósito de Cristo é que as pessoas vejam Cristo em nós. O propósito de Jesus é que as pessoas olhem para nós e encontrem Jesus em nós. Aquele moço, quando ele entra no templo, ele começa a dançar e pular, e agora andando, as pessoas olham e o reconhecem, dizendo: não é ele que costumava mendigar sentado à porta. E a Bíblia diz assim: todos ficaram perplexos e muito admirados com o que havia acontecido. E é claro, eu não posso pregar sem trazer para você uma reflexão, que o desejo do meu coração é que você entre em crise. Essa é a minha vontade. Primeira coisa que eu quero perguntar para você: você realmente teve um encontro com Jesus? Realmente você sabe quem Ele é? Ah não, todos são filhos de Deus. Há uma mentira pregada na humanidade. Você que está na live aí, entenda o que a gente está falando. Todos nós, você que está sentado aqui, você que está assistindo aí em casa pela live, e toda a humanidade são criaturas de Deus, e não são filhos de Deus. Não.
É mentira quando nós dizemos que todos somos filhos. Não, todos somos criaturas. Como qualquer outra criatura, somos criaturas. Que recebemos um intelecto. Que recebemos uma mente mais aguçada do que as outras criaturas. Mas todos somos criaturas. E aí eu me lembro, quando na escola, que a professora chegava e dizia assim... como é que era a expressão? Todos nós, a gente refutava. Não, eu não. Todos são... Eu esqueci, fugiu aqui agora. Hã? Não, quando a gente era comparado aos animais, todos nós somos animais. É essa a expressão, né? Todos nós somos animais. Os animais racionais e os animais irracionais. Eu dizia, não, eu não sou animal, eu sou gente, eu sou homem. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai entender que todos são criaturas. E se a gente colocar nesse lance do animal, então é mais ou menos por aí mesmo. A nossa diferença é que a gente raciocina. E aí João capítulo 1, versículo 12, está dizendo assim, que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Todos nós somos criaturas, mas aqueles que recebem Jesus, e é por isso que Paulo escreve aos Romanos e fala que nós somos filhos por adoção. Então nós não éramos filhos e fomos adotados. E a todos quanto receberam, ou seja, só quem recebeu Jesus, e só quem crê no seu nome, e só quem acredita na sua morte e na sua ressurreição, só quem entende isso, quem conhece a vida de Cristo, é que é filho. E aí a minha pergunta para você nessa noite, você é criatura ou você é filho? Ah, eu sou filho, então deixa eu te dizer, o filho, ele tem algumas características muito importantes e interessantes. A primeira delas é que ele sempre vai se parecer com os pais. Se você diz ser filho, lembra quando Jesus está conversando com os fariseus, e eles falam, como é que você fala assim com a gente? Nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou, não, vocês não são filhos de Abraão. Vocês estão tentando me matar? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estariam tentando me matar. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 13, 14, você vai ver Abraão se afastando de Ló, dizendo, escolha para onde você quer ir, Ló, eu vou para o outro lado, nós somos irmãos, não podemos brigar. E aí Ló escolhe os campos, né, a área de Sodoma, e Abraão vai. Só que quando Ló está indo, a Bíblia diz que há uma guerra entre reis, e Ló é capturado, ele e os seus servos, a sua família. Eles tinham acabado de brigar. Sabe aquele negócio? Que ele se lasque para lá, ele escolheu os campos, deixa ele se... Não, a Bíblia diz que Abraão volta, vai lá, briga com os reis, vence a guerra, toma Ló e a sua família. E ainda um rei chega para ele e fala, faz o seguinte, deixa alguns, eu não vou deixar ninguém. Ele toma Ló, toma a família, os servos e ainda os despojos da guerra. E não negocia. Então Jesus está falando, ei, vocês não se parecem com Abraão. Abraão não tinha instinto de matar. Vocês têm. Como vocês dizem ser filhos de Abraão? Então a primeira coisa que eu quero que você pense é, se você é filho, entenda, todos nós somos criaturas. E para ser filho você precisa receber Jesus. Você precisa viver com Ele, você precisa crer nele. E Ele disse assim, Jesus, nos seus ensinamentos, Ele falou assim, aquele que crê em mim, obedece os meus mandamentos. Não, eu acredito, não é só acreditar, porque se eu acredito, eu preciso obedecer. A minha obediência é a causa da minha crença. Eu obedeço, eu creio, então eu obedeço. E se eu obedeço, então agora eu preciso começar a ter atitudes, posturas que se pareçam com Ele. Ele é meu Pai. Porque quem vê Jesus, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Ele falou. Então a primeira pergunta que eu quero deixar para você nessa noite, querido, é, você é filho ou você é criatura? E aí, se porventura no seu coração você está dizendo, caramba, eu sou criatura, eu achava que eu era filho, mas eu sou criatura. E eu quero dizer para você, então hoje você pode se tornar filho, é só receber Jesus. Esse é o processo, esse é o caminho. É só reconhecê-lo. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A segunda coisa que eu quero que você olhe para dentro de si mesmo
e comece a pensar em qual Cristo que você tem acreditado. Como eu disse, a gente pode acreditar em vários Cristos, em vários deuses, que resolvem facetas das minhas necessidades, da minha vida. Qual é o Deus que você tem crido? Porque para esse moço aleijado, talvez o que ele mais queria era uma esmolinha, por favor. E talvez se Pedro e João tivessem um discurso religioso dizendo, olha, nós estamos aqui, porque a gente faz muito isso, né? Olha, nós estamos aqui para falar de Jesus para você. Jesus morreu na cruz por você. E porque Jesus morreu, você precisa aceitá-lo, porque senão você vai para o inferno. E aí? Não, o discurso de Pedro foi, ei, nós temos algo que você ainda não tem. E é isso que a gente veio trazer para você. Esmola, todo mundo passa aqui e te dá. Prata e ouro é comum você receber aqui todos os dias à porta do templo. Mas hoje eu vim aqui trazer algo que você ainda não tem. Que eu tenho. E eu não estou dizendo que tenho porque sou melhor do que você. Eu simplesmente fui alcançado primeiro pela graça. Ela me alcançou antes de te alcançar, mas hoje ela vem aqui para te alcançar. Eu tenho uma vida para você. E eu digo isso para você aqui nessa noite, querido. A vida que eu acredito do Evangelho é essa vida. E eu quero dar essa vida para vocês. Eu tenho essa vida para dar para vocês, em nome de Jesus. Saia do lugar onde você está, saia da conformidade que você está vivendo, saia das posturas que você tem decidido na sua vida e que não tem te levado a lugar algum. Existe uma vida completa em Deus, física, emocional e espiritual. Existe uma vida que te cura e te tira desse lugar de mediocridade, te tira desse lugar. E aí, eu tenho falado muito aqui com os líderes sobre mediocridade, porque quando a gente fala mediocridade, a gente fala, nossa. Se disser assim, você é medíocre. Que isso, está me xingando? Aí você fala, você está na média. Beleza. Só que estar na média é ser medíocre, é a mesma coisa. Só porque muda a palavra, parece que tira o peso. Não, não tira. Mas nós nos acostumamos a estar na média. Para nós estar na média está de boa. Não é assim lá na escola? Não, se eu tirar 60, agora é 70, né? Se eu tirar 70, tá bom demais. Tem gente que faz isso aqui, não tem? Sim ou não? Não, né, Flávio? Amém. Mas estar na média é ser medíocre, é a mesma coisa. Só que nós nos acostumamos com essa vida medíocre, a gente acha que está bom. A gente acha que está bom vir na igreja domingo. E agora na pandemia, a gente acha que está bom assistir pela live. Mas lembra que eu falei? Falei aqui, né? Quem já viu chuva na televisão? Aí todo mundo levanta a mão. Você assistiu lá aquele filme, Lucas? Chovendo. E você olha, nossa, que delícia de chuva. Nossa, deu até vontade de comer uma pipoquinha agora, com a chuva. Só que a chuva está lá. Você só está assistindo. É mais ou menos assim, mas a gente vai se acostumando e a gente vai se tornando medíocre com isso. E é por isso que Jesus vira para os discípulos e fala assim, olha, se a vossa justiça não sobrepor a dos fariseus em muito, vocês não passam de servos inúteis. O que Pedro dá para aquele homem é uma vida. Ele cura aquele homem é curado fisicamente, mas ele também é curado espiritualmente, porque agora ele passa a entrar no templo. Ele também é curado emocionalmente, porque as pessoas agora olham para ele, já não vê ele como tadinho de mendigo que fica aleijado, que fica pedindo esmola. Agora ele é um homem pleno, e ele pode correr atrás das suas coisas, ele pode trabalhar, ele pode resolver a sua vida. Quem sabe agora ir atrás de um casamento, não sei se era, a Bíblia não descreve se era ou não casado. Mas certamente a dor que ele carregava, ele já não tem mais, porque a dor do pecado por causa da deficiência, e a dor da deficiência por causa do pecado, já não existia mais. E nessa noite o que eu quero dizer para você é isso, querido. Não se contente com uma vidinha. Não se contente com mais ou menos. Não se contente só em resolver parte das situações da sua vida. A vida que Jesus conquistou na cruz para nós é uma vida plena e completa. É por isso que ele fala assim, olha, o ladrão, e ele está se referindo aos líderes religiosos, não é o diabo ali, entenda isso, né? Depois você vê lá João capítulo 10, porque a gente até mudou esse versículo dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não é isso que está dizendo na Bíblia. A Bíblia está dizendo assim, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E antes Jesus está falando, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele está falando dos líderes religiosos. E ele está dizendo, cuidado,
porque esses ladrões, ou esse ladrão, ou o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Aleluia. A palavra usada para vida abundante é zoe, no original. E zoe quer dizer vida que salta para a vida eterna. É vida além da vida. E é essa vida que eu peço a Deus nessa noite, todos os dias da minha vida, que nós possamos desfrutar dessa vida em Deus. Uma vida completa e plena. Ele te cura? Sim. Se você entrou aqui enfermo, você vai sair daqui curado, porque o Senhor que nós servimos é um Deus que cura, amém? Não precisa ter espetáculo nenhum aqui não, é só você crer, porque aonde Ele está, a cura. Se você está passando por alguma dificuldade relacional em alguma área da sua vida, eu não sei, preocupa em depositar isso diante do Senhor, porque Deus vai resolver, Ele vai entrar e Ele vai solucionar, porque Ele é um Deus que nos direciona, que nos dá inspiração, criatividade para resolver os nossos problemas. Se você está passando por alguma dificuldade, entenda, Deus pode te ajudar nisso, Ele pode resolver isso para você, Ele pode mudar as situações, Ele parou a terra, Ele parou o sol, Ele parou o universo, Ele pode tudo. Quando eu falo tudo para você, você pensa em uma coisa, mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer mais do que você pensa, do que você imagina. O nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Agora, o que você precisa parar e pensar é, o que você está querendo dEle? E a gente cantou aqui, tua presença vale mais do que a fama, do que o dinheiro, do que os prazeres. Não confunda a presença do Senhor com momentos de emoção. Não confunda a presença do Senhor com momentos de emoção. Porque às vezes a gente vem para o culto e a gente canta uma música e a gente se emociona com ela. E a gente sai dizendo, Marcos, uau, eu senti a presença do Senhor. Mas a primeira oportunidade que você tem de pecar, você simplesmente peca. Se você sente a presença do Senhor e se ela habita em você, ela vai te constranger, filho. Você acha que alguém que tem a presença do Senhor, ele vai manter um padrão de vida longe de Deus? Não vai conseguir. E aí é mais ou menos como o cara que joga bola e que fala que não vai machucar. Se porventura machucar, ele vai ficar extremamente decepcionado. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite? Amém? Quanto está entendendo? Faz assim. Que bom. Aleluia por isso. Querido, que essa palavra te encontre o seu coração nessa noite. E que você saiba que a vida que Deus tem para você é uma vida completa. Não se resume em frequentar reuniões públicas de adoração ao Senhor, mas é uma vida de relacionamento íntimo com Ele, é uma vida de proximidade, é uma vida em que você entende que o Senhor está tão perto e tão próximo de você, e que você pode caminhar com Ele, viver com Ele, que você pode se relacionar com Ele, porque Ele é Pai.